Bom, gente, então na aula anterior a gente viu bastante que a efetividade interpessoal na DBT envolve equilibrar três objetivos fundamentais. Lembra quais são? Então é conseguir aquilo de que precisamos, preservar bons relacionamentos e manter respeito e dignidade por nós mesmos. Entretanto, é importante compreender que esses objetivos não significam necessariamente saber como agir quando precisamos fazer um pedido, quando a gente precisa estabelecer um limite, quando a gente precisa dizer não, ou quando a gente precisa entrar em contato com uma conversa que a gente entende que é difícil, né? Por isso, a Marsha Linehan, a partir desse entendimento, né, ela organizou as estratégias práticas que vão ajudar a estruturar esse comportamento em direção à efetividade interpessoal. E os mais conhecidos são o Dear Man, Give e Fast. Cada um enfatiza uma dimensão diferente desse tipo de interação. É... Por que, André? Porque é importante a gente ter uma capacidade multidimensional de lidar com diferentes situações e por isso a gente precisa utilizar cada uma dessas estratégias com clareza, né, entendendo aquilo que seria o mais pertinente para cada momento. Então, por exemplo, o Dear Man favorece principalmente a efetividade dos objetivos. O Give, por exemplo, auxilia na preservação dos relacionamentos que a gente entende que devem ser duradouros, que são autênticos. E o Fast justamente protege o autorrespeito, a autodignidade. Mas a ideia aqui é que não é para trazer, né, de maneira rígida essas estratégias, mas sim entender a estrutura delas em um modelo de orientação para uma comunicação mais coerente com as emoções intensas, para a gente conseguir finalmente entrar em contato com uma vida que faça mais sentido com os nossos valores, né, com os nossos objetivos. Vamos então para o primeiro, o Dear Man, que é utilizado principalmente quando a gente precisa pedir alguma coisa, ou a gente precisa recusar um pedido, ou a gente precisa estabelecer um limite. Então vamos lá. A primeira parte do Dear, né, orienta a descrever objetivamente a situação, expressar os seus sentimentos e opiniões e afirmar claramente aquilo que a gente deseja e reforçar aquilo que é as consequências adequadas daquela resposta. Então, em vez de ficar utilizando acusações genéricas como você nunca me respeita, ou quando a gente procura apresentar a nossa interpretação sobre o assunto, né? Na verdade, a gente procura apresentar, na verdade, fatos concretos, a gente, por meio do Dear Man, a gente procura explicar os seus efeitos e formular um pedido específico, né? Um pedido alinhado com a concretude daquela situação, com aquele contexto. Já a parte do man, né, lembra a importância de permanecer mindfulness, né, de mantendo foco no objetivo, de manter a confiança por meio da sua postura consciente, do tom de voz, da comunicação e negociar, se necessário, né? Se a gente entender que existe esse espaço de flexibilidade. Então, dessa maneira, expectativas, por exemplo, implícitas, mensagens vagas ou acusações infundadas, né, são transformadas, na verdade, por meio do Dear Man em uma comunicação mais direta, uma comunicação mais consciente, mais organizada, mais orientada para aquilo que a gente quer alcançar e mais alinhada com a materialidade, a concretude daquele contexto. E vamos então para a segunda estratégia que a Marshaline Hill diz bastante, que é o Give. Então, a ideia é que conseguir aquilo que a gente quer nem sempre é o único objetivo de uma interação, de uma relação social, né? Muitas vezes a gente deseja só preservar ou fortalecer um relacionamento que a gente entende que é autêntico, que é verdadeiro, que é nutritivo, né? E é nesse contexto então que a gente usa como base o give. Essa habilidade justamente orienta a gente para ser gentil, para a gente demonstrar interesse genuíno pela outra pessoa, para a gente conseguir sair de nós mesmos e validar a experiência do outro, de utilizar de maneira leve e respeitosa uma comunicação que seja alinhada com a outra pessoa, né? Então, a validação, ela é particularmente importante porque
E justamente isso significa a gente conseguir reconhecer os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos do outro, que a gente entende que é um outro valioso, que é um outro autêntico, né? Que tem uma relação nutritiva. Nutritiva no sentido de que nutre, né? Que protege. E então a gente pode compreender por que que alguém, por exemplo, ficou frustrado sem necessariamente a gente concordar como essa pessoa reagir. Então a gente pode ter um tipo de relacionamento muito amoroso, muito gentil, muito benevolente nesse sentido. E essa postura é que reduz a necessidade de transformar, por exemplo, divergências em disputas, né? Sobre o que é o certo, sobre o que é o errado, sobre o que é o bom, o que é o ruim. E isso tudo vai favorecendo para interações com pessoas que de fato são importantes para a gente e que a gente consiga manter esse nível de engajamento, de motivação dentro dessas interações interrelacionais. E vamos então para a nossa terceira e última habilidade, que é a habilidade FAST, que é justamente direcionada para a manutenção do autorrespeito, da dignidade para nós mesmos, né? Então, o que que ela significa? Ela justamente orienta a gente a conseguir ser justo com nós mesmos e também com o outro. Então, evitar, por exemplo, muitas desculpas, permanecer fiel aos seus próprios valores, aos seus próprios objetivos e, sobretudo, manter uma autenticidade espontânea na comunicação. Então, pessoas com intenso medo de rejeição podem pedir muitas desculpas simplesmente por sentirem que não estão sendo aprovadas, que elas não estão sendo aceitas. E mudar constantemente essas posições pode criar condições interrelacionais, né, interpessoais, mais favoráveis para uma comunicação mais assertiva e coerente. Então, o FAST justamente lembra que preservar relacionamentos não deve exigir necessariamente abandonar a nossa própria dignidade, né? Não significa a gente esquecer, se anular, né? Se suspender. Não significa também a gente se tornar rígido ou deixar de entender as nossas imperfeições e as imperfeições dos outros, né? O FAST, né? E manter a dignidade de si e do outro significa fazer uma diferenciação consciente da reparação necessária para uma relação equilibrada, né? Então, entender a importância de reduzir a ansiedade para conseguir assim sustentar, né, posições mais importantes para uma relação mais saudável. Então é justamente nesse sentido que entra o FAST. Então por isso aqui a gente trabalha esses três critérios, que é o F de justo, né, consigo mesmo, o A de evitar desculpas excessivas, reconhecer os erros sem diminuir, né? O S dos valores, permanecer fiel ao que é importante, e o T, o verdadeiro, comunicação honesta. Resultado, limites, valores mais autorrespeito. Bom, gente, então para finalmente a gente finalizar essa nossa aula de estratégias de efetividade interpessoal, que estão alinhadas com a questão da regulação emocional, com a tolerância ao mal-estar, com o mindfulness, a gente pode entender que o Dear Man, o Give e o Fast demonstram como diferentes habilidades da DBT que elas podem ser combinadas dentro de uma única rede, de um único objetivo, né? Por exemplo, em uma conversa difícil, num momento em que a gente tem uma conversa difícil, a gente pode usar o DIRME para comunicar claramente um limite. A gente pode, por exemplo, utilizar o GIVE para preservar um relacionamento que a gente entende que é uma pessoa importante. E a gente pode utilizar o FAST para não abandonar valores importantes apenas pelo medo de desagradar, né? Esse é um exemplo. Então, a prioridade aqui dessas estratégias de efetividade interpessoal dependerá justamente dos objetivos e do contexto de cada interação. Então, utilizar essas abordagens de uma maneira efetiva vai justamente também exigir que a gente tenha competências, capacidades
para conseguir lidar com as diferentes contextos difíceis da vida, sobretudo ligados à intensidade emocional e às consequências da intensidade emocional no comportamento. Então, por isso a gente viu o mindfulness para permanecer presente, a gente viu a regulação emocional para manejar a ativação dessa intensidade emocional, a gente viu a tolerância ao mal-estar para suportar o desconforto inevitável de conflitos e limites. E a gente viu a efetividade interpessoal com estratégias de assertividade, de comunicação mais coerente com os nossos valores e os valores dos outros indivíduos. E agora, para finalizar, na nossa próxima e última aula aqui do nosso curso, a gente vai integrar esses 4 conjuntos de habilidades e a gente vai compreender como todos eles vão funcionar de maneira conjunta na prática clínica, no raciocínio clínico e no entendimento de como que essas habilidades podem direcionar a nós mesmos para uma vida que vale a pena a ser vivida.